Desde que entramos na escola, aprendemos que mito é uma história verídica ou não que explica determinado acontecimento ou determinado elemento da natureza e da vida do homem, como, por exemplo, o sol, a lua, a beleza, a força, entre outros. Mas, cientificamente falando, o que é um mito? Para que um mito serve? Bom, de acordo com o dicionário Aurélio, mito é uma narrativa popular ou literária que coloca em cena seres sobrenaturais e ações imaginárias, para as quais se faz a transposição de acontecimentos históricos, reais ou fantasiosos, ou nas quais se projetam determinados complexos individuais ou determinadas estruturas subjacentes das relações familiares, ou também histórias ou coisas que não existem na realidade. Estudiosos preferem dizer que mito está relacionado somente à história de deuses e semideuses ligados todos à crença religiosa de uma determinada sociedade. Um mito, então, seria uma junção de todas essas coisas, cujo significado principal varia de sociedade para sociedade. Por exemplo, na Grécia, um mito seria sinônimo de histórias de deuses ligados às crenças religiosas. Aqui no Brasil, porém, um mito teria um sentido de fantasia, de mentira, de histórias que explicariam o sentido de algo ou de alguém. Um mito serve, então, para constituir a cultura de uma sociedade, tanto nas artes, nas religiões, quanto nos dogmas. Sabe aquela história que sua mãe te conta num domingo de tarde enquanto você tenta dormir? Aquela que ela ouviu da sua avó, que ouviu da sua bisa, que ouviu da bisa dela e assim vai? Então, essas histórias são bons exemplos de que mitos podem constituir a sociedade e podem também se basear em alguma coisa. Por exemplo, uma daquelas histórias de que o bebê vai parar na barriga da mãe através de uma sementinha de melancia que ela come e por isso que a barriga dela fica grande. Enfim, mito serve para explicar algo e faz com que a nossa cultura familiar e a cultura da nossa sociedade se torne mais rica ainda. Hoje eu vou contar um mito para vocês vindo da Grécia, do tempo dos deuses, que vai falar sobre Dionísio e Apolo. Então senta e relaxa que lá vem história. Como um mito pode ser tanto mentira quanto verdade, ele também pode ser contado de várias formas pelo mundo, como num telefone sem fio, que a frase dita pela primeira pessoa nunca chega igualzinha na última. E assim, temos várias versões para o mito de Dionísio. A mais conhecida diz que Dionísio era filho de Zeus e Semele, ou Semele, que era uma mortal e representava na Grécia o que em Roma se entendia por Baco, ou seja, ele era o Baco da Grécia. Tanto os gregos quanto os romanos acreditam que Dionísio, ou Baco, como preferirem, era um deus do vinho, das festas, do lazer, da diversão, do prazer. Nessa versão, o festeiro Dionísio seria fruto de uma traição de Zeus a Hera. Conta a história que Hera ficou furiosa e com muitos ciúmes e praticamente obrigou a traidora da mortal da Semele a dizer para o seu amante, que no caso seria Zeus, que viesse a ter com ela em sua forma real de Deus, em todo o seu esplendor, porque acreditava-se que um Deus, para ter contato com mortais, precisava se fazer humano. Então, Zeus foi bater um papo íntimo com ela na sua forma de Deus, e como era de se esperar, o corpo da mortal não aguentou tanta beleza e tanto esplendor e acabou virando cinzas. Aí, o feto Dionísio foi parar na coxa do pai para poder se desenvolver. Bem sinistro, né? Imagina você aí, garoto, tendo que gerar um filho da sua coxa. Estranho. Quando Dionísio nasceu, as outras crianças dos deuses comeram ele, porque era ritual, era uma tradição entre os deuses fazer isso. Aí, sua irmã pegou seu coração e implantou no ventre de Hera, para que ela pudesse gerá-lo novamente. Ela gerou, só que com muita raiva por ele ser filho de uma traição do próprio marido, né? E mandou ele para bem longe. Nesse bem longe, uma outra deusa achou ele e deu a ele dons e ritos religiosos. Então ele passou a cultivar uva por todos os países e todos os lugares do mundo que ele visitava. Quando ele chegou ao patamar de Deus, experimentou diversas bebidas, mas a sua preferida foi o vinho. Por isso, lhe é atribuída a coroa de Deus do vinho.
é geralmente representado sob a forma de um jovem, imberbe, risonho e festivo, de longa cabeleira loira e flutuante, tendo em uma das mãos um cacho de uvas ou uma taça, e na outra um tirso, que é uma espécie de dado, e é todo enfeitado de folhagens e fitas. Também pode ser representado sentado sobre um tonel, com uma taça na mão, a transbordar de vinho generoso, onde ele absorve toda a embriaguez que o torna cambaleante. Eram-lhe consagrados a pega, que é um pássaro, o bode e a lebre. Enquanto Dionísio era o deus festeiro, Apolo, também filho de Zeus, mas com a deusa Leto e irmão gêmeo de Ártemis, era o deus certinho. Ainda não se conhece a origem exata deste mito, mas desde os tempos de Homero já se ouvia falar dele. Apolo é considerado um dos deuses mais poderosos e mais temidos da mitologia. Isso porque o cara fazia com que os homens reconhecessem seus pecados e se redimissem deles, sendo ele o agente da purificação, sendo o patrono da religião e o autor do oráculo de Delfos. Além disso, era o deus das pragas e das doenças, mas também o deus da cura, sendo considerado o deus da medicina, e da proteção contra as forças malignas, sendo reconhecido também como o sol e luz da verdade, porque acreditava-se que ele protegia os homens desde o céu até a terra com os raios de sol. Como se não bastasse, tem como características a beleza, a perfeição, a harmonia, o equilíbrio, a razão e o caráter de defensor das forças naturais existentes no universo. Ele também era o protetor dos rebanhos, dos pastores, dos marinheiros e dos arqueiros, cuja uma de suas representações consiste em um jovem nu, imberbe, com um manto sobre os ombros e um arco e flechas, ou uma lira, que era um de seus animais simbólicos, além da serpente, do corvo e do grifo, que era um animal com cabeça de águia e corpo de dragão. Atualmente, Apolo é considerado um dos precursores do cristianismo, pois acredita-se que algumas de suas características foram usadas para adornar a figura de Jesus Cristo e do arcanjo São Miguel, além de outros grandes personagens da religião cristã. Um fato curioso foi que na Idade Média ele era considerado o próprio demônio Satanás, já que ele foi um dos deuses que inspiraram os chefes das monarquias europeias a iniciar o imperialismo e o colonialismo sobre o mundo. Grandes poetas do tempo antes de Cristo descreviam Apolo como um guardião, um juiz, um curador e um defensor da vida e de suas razões. No tempo de Platão, por exemplo, Apolo era visto como a antítese de Dionísio, ou seja, a metade da laranja de Dionísio, por serem completamente diferentes. Além de que, versões dizem que Apolo se tornou amante de vários homens, o que refletia a cultura greco-romana, onde o homossexualismo era completamente aceito. Atualmente, Apolo é também reconhecido por seus fundamentos terem sido usados na formação do iluminismo, do romantismo, da psicologia, da estética, da arte, dos direitos humanos e da filosofia. Por mais que pareçam inúteis, esses mitos e todos os outros ajudaram a sociedade a formar conceitos, a estabelecer regras, criar pensamentos e a desenvolver a cultura e a religião. Para você pode não ter muito sentido, mas a sua vida artística, pessoal, religiosa e racional tem um fundamento, uma raiz, um fundinho nos mitos. Afinal, mitos, sejam verdadeiros ou sejam falsos, nos ensinam sempre a ser pessoas boas, verdadeiras e fiéis com nosso papel quanto homens na sociedade. Mas atenção, não confunda mentira com mito, porque mentir faz o nariz crescer. A propósito, será que isso é mito ou verdade? Até a próxima!